desesperada. Meu Deus, por que que o Senhor não me ouve? Eu estou orando, eu estou buscando, eu estou clamando, mas parece que o Senhor não está nem aí pra mim. Eu já estou a ponto de desistir, eu estou desanimada, eu já não estou conseguindo mais nem orar. Tudo dando errado, parado, eu não sei mais o que eu faço. Dando errado pra mim, nada dá certo, tudo parado, eu não sei mais o que eu faço. Eu não sei mais o que eu faço, desemprego, porta de serviço que não aparece, tudo dando errado, eu já não sei mais o que eu faço, eu tô desesperada. No silêncio da noite, quando as dúvidas e incertezas nos assombram, surge uma pergunta que ecoa em nossas mentes. Será que Deus me ouviu? Hoje vamos explorar 4 evidências poderosas de que o divino não apenas ouve, mas também responde aos nossos anseios mais profundos. Prepare-se para mergulhar em uma jornada espiritual repleta de descobertas surpreendentes. Desde sinais misteriosos até reviravoltas inesperadas, estamos prestes a revelar as pistas que nos mostram que nossas preces foram ouvidas. Não perca esse vídeo revelador, que desvendará os mistérios da comunicação com o divino. Está pronto para descobrir as 4 evidências de que Deus te ouviu? Às vezes você se pergunta se a sua oração está sendo ouvida. Você tem dúvidas, tem dificuldade e procura um sinal de que Deus está te ouvindo. Esse vídeo foi feito para você. Nós iremos falar sobre isso nesse vídeo e citar 4 evidências de que Deus te ouviu. A primeira evidência de que Deus está ouvindo a sua oração é a paz interior, que está lá em Filipenses 4, versículos 6 e 7. Ali vai falar sobre uma paz que excede todo entendimento. Então, quando nós entendemos que Deus está ouvindo as nossas orações, esta paz que você pode estar em um confronto muito grande, pode estar acontecendo algumas adversidades, pode estar acontecendo certos tipos de problema que te traz, né, uma situação bem difícil para você resolver. Mesmo assim, mesmo você diante de toda essa tempestade, de tudo que esteja acontecendo na sua casa, de todo terremoto que esteja passando dentro do seu lar, seja com sua família, com seu filho, com o esposo, com a esposa, com qualquer pessoa, seja em qualquer situação, essa paz interior você vai sentir. Então essa paz, ela é uma paz na sua alma, você tem um consolo ali dentro do seu coração. Então é essa situação que nos leva a entender que Deus está ouvindo as nossas orações. O livro de Daniel vai nos falar, Daniel 6, vai nos falar, né, do que Daniel viveu ali. Nós conhecemos bem essa passagem de Daniel, e Daniel, ele foi um que se destacou ali perante todos ali onde ele estava, naquela corte pagã, e ele se destaca como que ele tinha um espírito, né, um espírito excelente, ele era inteligente, e Daniel, ele orava, e ali os conselheiros, os presidentes, todos aqueles homens que estavam ali, eles levantam, eles falam para o rei fazer um decreto para que durante 30 dias nenhum dos homens pudessem orar ao seu Deus. E o rei, ele realmente faz esse decreto e assina esse decreto. E ninguém poderia estar ali orando ao seu Deus. E Daniel, a única solução que ele teve foi realmente se entregar à oração. Foi o único refúgio que ele teve, foi de todo o seu coração, se entregar verdadeiramente à oração. Por quê? Ele conhecia o Deus que ele servia e ele não iria atender a um Deus pagão deles ali. Ele não iria atender a alguém que estivesse dando uma ordem para ele fazer contra a vontade do Senhor na vida dele. Então, Daniel, ele realmente foi mandado para a cova dos leões. Então a gente traz uma lição muito grande para nós, porque mesmo quando oramos,
nós pensamos que Deus não nos ouve, mas Daniel, ele realmente foi para a cova dos leões, mas ele foi livre dentro da cova dos leões. Talvez nós estamos vivendo algumas situações, mas pensamos que Deus não está conosco, mas Deus está conosco mesmo ali na cova dos leões, porque os leões não tiveram poder de fazer nenhum mal contra Daniel, porque Deus estava com Daniel. Deus ouviu as orações de Daniel e livrou ele na cova dos leões. Talvez você esteja pensando que você vai, porque está orando, vai acontecer tudo assim. Não, às vezes Deus te permite passar por algumas situações para você ver que Ele ouviu a sua oração e você foi livre de qualquer situação que poderia acontecer de pior com você por causa das suas orações. Então essa é evidência dessa paz que Daniel teve de saber que mesmo ele sendo jogado na cova dos leões, ele sabia que Deus estava com ele, se ele sabia que Deus era Deus. Então é essa paz que nós temos que ter. A segunda evidência são as respostas tangíveis de coisas que se materializam nas nossas vidas. Nós temos um exemplo bíblico em 1 Samuel, capítulo de número 1, que conta a história de um homem chamado Eucana, que tinha 2 esposas, Penina e Ana. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Ana e Penina eram rivais, e a sua rival Penina sempre ficava ali humilhando Ana, jogando na sua cara, vamos dizer assim. Todo ano eles tinham o hábito de ir até o templo para adorar. Então, quando Ana chegou até o templo, ela se derramou na presença do Senhor. Colocou diante dele a sua humilhação, a sua necessidade, pedindo a ele que abrisse o seu ventre e que ela pudesse gerar filhos. O sacerdote Eli, quando vê Ana orando daquela forma, chorando, sem sequer conseguir pronunciar palavras, ela balbuciava ali alguma coisa, e o sacerdote olha para ela e a repreende, pensando que ela estava embriagada. Porém não, ela estava derramando o seu coração diante do Senhor. E naquele momento ela recebe uma palavra daquele homem de Deus que diz assim para ela: então respondeu Eli, vai em paz e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela, ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. A oração de Ana surtiu efeito na sua vida, gerando para ela uma bênção tangível. Então essa evidência, a segunda, é isso, respostas tangíveis. Quando coisas que nós pedimos no mundo espiritual se materializam, acontecem, concretizam, Deus abre portas, envia respostas, bênçãos são derramadas sobre as nossas vidas. Essa é uma evidência de que Deus está falando com você. E a terceira evidência é mudança pessoal. Quando nós percebemos que o nosso comportamento está sendo mudado. Quando nós percebemos que estamos sendo transformados, que nós estamos sendo trabalhados de uma forma diferente. Essa é a terceira evidência. E nós vamos falar aqui de um moço, chamado Paulo, que na verdade ele era Saulo, antes dele ser transformado. Esse homem, muitos conhecem, ele gostava muito de perseguir os cristãos, ele matava os cristãos, e uma certa vez ele vai para Damasco, e no caminho de Damasco, o Senhor Jesus se encontra com ele. E ali ele cai, prostrado nos pés de Jesus, e a vida dele a partir dali é transformada. E ele passa a orar, ele fica 3 dias cego com esse encontro que ele teve com Jesus. Ele fica 3 dias cego e ali ele passa a orar ao Senhor, porque o Senhor tinha uma obra para fazer na vida dele. O Senhor tinha ele para ser usado como instrumento na presença dele. Então Paulo ele começa a ter esse contato com o Senhor, e a partir dessa mudança na vida dele, desse contato que ele teve com Jesus, ele passa a ter uma vida transformada. As palavras dele mudam, tudo que ele iria fazer a partir dali era colocado diante do Senhor, e ali houve uma transformação radical na vida dele. Então nós vemos que a resposta de Deus nas nossas vidas quando oramos é uma mudança
pessoal. É quando nós nos deparamos com o Senhor, ainda que nós não temos essa resposta assim imediata, mas nós sabemos que Ele está fazendo algo, porque Paulo, ele entendeu ali que alguma coisa estava acontecendo na vida dele. Então ele não parou de orar, ele continuou orando e Deus foi fazendo na caminhada de Paulo algo tremendo na vida de outras pessoas. Então assim é, quando nós temos um encontro verdadeiro com Jesus, a nossa vida é mudada, as nossas palavras são mudadas, nosso comportamento é mudado, as nossas atitudes são mudadas, tudo muda. Então nós percebemos que tudo vai mudando na nossa vida. Aos pouquinhos você vai vendo que você está mudando, aos pouquinhos você vai vendo as respostas de Deus no seu caráter, na sua fala, em tudo. Aí você consegue entender que verdadeiramente o Senhor está fazendo algo, ainda que você não esteja vendo com os teus olhos naturais, mas pode ter certeza, está acontecendo algo diferente na sua vida, sim. Então vamos, queridos, para a quarta e última evidência de que Deus ouviu sua oração. A quarta evidência é a testificação do Espírito Santo. Romanos capítulo 8, versículo 16 está escrito assim: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, queridos, o Espírito Santo, ele vai testificar dentro de você essa comunhão, essa conexão, essa paternidade que vem de Deus. Então isso é uma evidência, é um sinal de que Deus está ouvindo as suas orações. Nós vemos vários exemplos bíblicos de pessoas que andaram com Deus, que oravam, que se conectavam, que buscavam, que tinham sinais tangíveis, coisas que vinham como resposta. Nós temos vários e vários exemplos dentro da Bíblia de coisas, de situações que são evidências de que Deus está falando com você e de que Deus está ouvindo a sua oração. Então essa é a quarta evidência, meus queridos. A quarta evidência é a testificação do Espírito Santo. E para fechar o vídeo, nós vamos dar a resposta para você. Por que às vezes parece que Deus não nos ouve? A resposta para você é a seguinte: às vezes nós achamos que Deus não nos ouve porque nós queremos essas evidências. Pelo fato de evidências não acontecerem na sua vida, não significa que Deus não está te ouvindo. Deus, ele te ouve, mas às vezes a resposta tem um tempo certo para vir. Talvez você esteja passando por um momento de luta, de dificuldade, de provação. Todos nós já passamos por esse momento ou ainda iremos passar. Mas o importante é você permanecer, perseverar, conectado com o Pai, orando em todo o tempo, porque, meu bem, as pessoas não podem, indiferente do que esteja acontecendo, de deixar de conectar com o Senhor, não é verdade? É verdade. Dê as suas considerações finais e despeça do pessoal. A minha consideração final é que, independente do que você esteja passando, foque naquilo que você deseja. Se você colocou na direção do Senhor, descansa no Senhor. Não tenha medo, porque Ele está contigo e na hora certa, no momento certo e no tempo certo, Ele vai fazer com que você veja de verdade aquilo que você pediu. Mas por enquanto espere. Existe o tempo do silêncio. Existe o tempo determinado para que Ele venha fazer aquilo que verdadeiramente tem que ser feito naquilo que você pediu. Ele está te ouvindo, Ele não é surdo. A palavra fala que Ele não está com os ouvidos dele tampados. Então nunca esqueça disso, que Ele está te ouvindo. E no momento certo, Ele vai te responder da maneira que você vai apalpar a resposta dele nas tuas mãos. Amém? Amém! Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo, em nome de Jesus. Amém.